escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Começando mais uma aula da nossa escola dominical e sim, a última da nossa revista de agora. Mas calma, tem outra revista chegando. Mas vamos focar na aula de hoje, que a lição é o mensageiro de Deus a um povo rebelde. Elias, a missão. Vamos encerrar com chave de ouro essa revista, hein? Antes da gente começar, vamos partir para uma oração. Bora lá então falar com o Senhor. Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estar aqui aprendendo um pouco mais sobre você. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de ter aula da escola dominical com o pessoal da igreja. Muito obrigado porque o Senhor abençoou cada um dos professores e também o Senhor nos abençoou para estar aqui nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, amém. Perfeito. Agora que a gente falou com o Senhor, a gente pode partir para a nossa lição. A lição, então, um mensageiro de Deus a um povo rebelde. O nosso versículo, que é mente e coração, é de Salmos 96:4, que diz assim: grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Bom, vamos começar com uma reflexão aqui. Nem sempre tudo aquilo que a gente vê ou ouve é de fato verdade, não é mesmo? Mas muitas vezes a gente acredita que aquilo que a gente viu ou ouviu é uma verdade. Por exemplo, se eu pegar 2 garrafas de Coca-Cola, uma tá sem gás e a outra com gás, e aí elas fechadas, você não consegue identificar qual é a que tá com gás, qual é a que tá sem gás. E você tomou uma decisão. Entre qual das duas você vai tomar, sem saber qual que é a que tem gás e qual é a que não tem gás. Você acaba decidindo. Se você acabar decidindo pela da direita, que tem gás, você toma a Coca com gás. Se você tomar a decisão de tomar a Coca da esquerda, você toma a Coca sem gás. E é uma decisão que aparentemente tanto faz, porque qualquer uma das duas aparenta ser o que você acha que é, que as duas são Coca-Colas fechadas e com gás. Mas não. E a gente precisa realmente refletir de que muitas vezes a gente acredita que aquilo é uma verdade, mas na verdade é uma mentira, sem que a gente perceba. Então, a gente tem que lembrar que hoje em dia tem muita mentira que realmente passa como verdade, né? Parece ser verdade. E as pessoas tentam fazer a gente acreditar nessas verdades, que na verdade não são verdades. E por isso a gente precisa ser muito criterioso, né? A gente tem que escolher bem antes da gente sair bebendo qualquer Coca-Cola. Antes da gente sair decidindo por qualquer coisa e olhando para as coisas que a gente parece que é verdade e sabe que aquilo pode estar errado. Então a gente tem que ser bem criterioso na hora de tomar as nossas decisões. Durante todo o período de monarquia em Israel e também em Judá, Deus mandava várias vezes profetas para aquele povo, lembra? Profetas que iam falar com os reis, ia falar para o povo. E o que eles falavam? Eles falavam que, bom, como eles eram conselheiros do rei e conselheiros também para o povo, que eram chamados, né, de Deus, o profeta era uma voz de Deus ali no povo, lembra? Então, como eles precisavam dar esses conselhos, eles precisavam lembrar o povo e o rei para chamar eles, que eles tinham uma aliança ali com o Senhor, lembrar eles disso, chamar eles para um arrependimento e também falar para eles que, futuramente vai ter julgamento, então vocês precisam se arrepender. E a gente sabe que realmente tiveram muitos profetas, nem todos foram conhecidos, mas todos eles foram muito, muito importantes para ajudar os reis, que
queriam ser fiéis em relação ao Senhor, em relação ao seu povo, e muitas vezes profetizarem o que Deus mandava, né? Os profetas tinham esse chamado, que muitas vezes eles realmente profetizavam o que Deus mandava, e por esses motivos eles eram presos, eles eram torturados e inclusive até mortos. Mas nem todos os profetas falavam da palavra de Deus de fato, falavam da parte de Deus de fato. Tinha aqueles também que também só queriam agradar o rei. Então, existia ali um balanço, né? Não tinha só profetas que acabavam fazendo o que era o dever deles. Tinha uns que só queriam agradar, tanto o rei quanto o povo. E acabavam usando das mensagens para se beneficiar, sabe? E aí, a gente tem que lembrar, será que hoje em dia isso é diferente? Porque existem muitos falsos mestres, não é mesmo? Que acabam falando do evangelho, mostram uma parte do evangelho que acaba só agradando as pessoas. Mas a gente precisa ficar muito, muito atento, porque assim, o evangelho, ele é muito agradável, isso é verdade. Mas eles também têm partes que acabam ferindo o nosso ego. E isso a gente não encara às vezes muito como agradável. Porque se fere o nosso ego, tá desconstruindo algo ali em nós, que é o pecado. E quando essas pessoas que acabam trazendo o evangelho apenas com uma parte muito boa, te apresenta só uma parte maravilhosa e que vai apenas agradar e acabar massageando ali o ego, a gente tem que ficar muito alerta. Porque existe o amor de Deus, mas também existe o julgamento, não é mesmo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode ser enganado por essas pessoas que só chegam falando de partes do evangelho que vão beneficiar ou agradar os nossos ouvidos, não é mesmo? A gente precisa lembrar que um pregador pode ser famoso, pode ser engraçado, pode ter muitos seguidores nas redes sociais, não é mesmo? Mas isso não vai fazer com que ele seja de fato uma pessoa temente e fiel a Deus. Então, os verdadeiros mensageiros de Deus precisam ser avaliados pelos conteúdos das suas mensagens. Se eles estão de acordo com toda a história da Bíblia, toda a mensagem de Deus, se eles estão sendo fiéis ao verdadeiro evangelho e não apresentando só uma parte que vai beneficiar eles. Então, assim, a gente precisa também colocar que Elias profetizou no Reino do Norte, nos dias do rei Acabe, e ele acabou sendo chamado para confrontar Acabe com o julgamento de Deus. Então, ele teve o chamado dele foi esse, né, de ir lá até o rei Acabe e falar o que cabia a ele, querendo Acabe que aquela mensagem agradasse ele ou não. E aí, esse rei, né, o Acabe, ele era terrível. E ele fez muita maldade, assim, com o povo, em relação aos seus antecessores, né? E Acabe, ele acabou se casando com Jezabel. Jezabel, ela era uma mulher ímpia, né? Ela não era uma mulher temente a Deus, idônea, com todas aquelas características que Deus traz para uma mulher temente a ele. Não é mesmo? Ela não era. Ela era totalmente ímpia. E ela também era tão terrível quanto ele, viu? Então, Acabe e Jezabel foi o casal terrível que estava ali no Reino do Norte, que reinava o Reino do Norte. E a Jezabel, ela era filha de um rei de Sidom, e ela acabou implantando a adoração ao deus Baal. Então vamos aí, ó, calma. Eu sei que tá uma mistura de nomes, mistura de informação, mas venha comigo. Acabe, rei Acabe, casou com Jezabel. Jezabel era terrível também, e ela foi a que acabou implantando no reino a adoração ao deus Acabe. Bom, a gente sabe que Deus existe um só, que é o nosso Deus, Deus verdadeiro. Então, assim,
Como surgiu a adoração do rei, a adoração do deus Baal em Israel, o tema central da mensagem de Elias para confrontar Acabe, confrontar Jezabel e mandar a verdadeira mensagem de Deus foi confrontar Deus com Baal. E eis que uma batalha se inicia. Baal era um deus canaanista e era considerado o deus da chuva e da fertilidade, ou seja, o deus da vida. O povo havia se afastado da aliança de Deus e se esqueceu que Deus, que era o verdadeiro Deus, né, o verdadeiro Senhor, controlava todas as coisas e que pode fazer a chuva cessar ou trazê-la de volta. A profecia de Elias anunciava uma tremenda seca e mostraria ao povo a incapacidade de Baal de controlar as condições climáticas. Então, era nele que o povo deveria confiar, era em Deus. E somente em Deus que a gente pode confiar. A gente precisa colocar aqui uma reflexão. Em quem você está depositando a sua confiança? Em alguém que realmente vai solucionar todos esses problemas, né? Como era para o povo ter confiado em Deus. Ou você está depositando sua esperança e sua confiança em algo que não vai te trazer a resolução daquilo que você precisa. Você está levando aquilo para alguém tipo Baal, que era levado como deus da fertilidade, da chuva e não sei o que, sendo que não era nada. Mas para o povo, aparentemente aquela falsa verdade era só uma verdade, não era falso, né? Não era mentira para eles. Pensa então aí comigo em quem você tem confiado e em quem você tem depositado a sua confiança. A revista traz de uma forma muito divertida como que aconteceram essas batalhas, esses confrontos em que a gente pode chamar de rounds, né? Essas batalhas entre Baal e Deus. E aí são divididos em 3 rounds de batalha. Eu vou contar aqui então o primeiro round. O primeiro round aconteceu na cidade de Sidom. Lembra que eu falei que Jezabel era de Sidom? Como foi ela que implantou em Israel, né, por meio do reinado com o rei Acabe, a adoração ao deus Baal, é porque ela era de Sidom. Sidom era tipo a terra master onde prevalecia a adoração ao deus Baal. E Elias ficou lá naquela cidade. E ele ficou hospedado na casa de uma viúva. E quando Elias chegou lá na casa da viúva e falou, tô com fome, quero comer alguma coisa. A viúva falou pra ele assim, nossa, não tenho comida. Aí, olha só o que aconteceu. Elias profetizou para aquela moça que Deus iria suprir o alimento que ela precisava, tanto para ela quanto para o filho dela. E, gente, uma pessoa viúva, naquela época, é diferente de hoje. Hoje, uma pessoa viúva, ela continua trabalhando e tudo mais. Ainda mais por fato de ser mulher. Naquela época, a mulher, uma mulher viúva na época, era era, assim, uma decadência, porque a mulher não trabalhava, ela realmente era dependente de um provedor da casa. E o fato dela ser viúva complicava muito ela não era muito bem vista socialmente. Então ela não tinha muito comida, não tinha nada, e ela falou para Elias, olha, não tenho comida. Mas Elias fez essa profecia de que Deus ia suprir tudo aquilo. E, gente, a viúva creu. Ela realmente depositou todas as suas esperanças e a sua confiança nas palavras de Elias. Ela confiou que Deus ia prover, ela creu na providência divina, de que Deus ia manter ela. E olha só, uma moça que é de Sidom, ela cresceu numa cidade onde era adorado um deus, que era o deus da fertilidade, ou seja,
Ele é quem, na visão do povo, traria aqueles benefícios de uma terra fértil, com muito alimento e tudo mais. Ele que traria essa fertilidade, essa muita comida, muita comida para ela. Ela decidiu acreditar num Deus que ela não conhecia, mas por meio de Elias, ela creu. Por meio daquela professa, ela creu. E olha só, coisa que o próprio povo de Israel não estava fazendo. Sendo que o povo de Israel era o povo do Senhor, não é mesmo? Então, assim, vergonhoso para Israel acabar perdendo, assim, para essa moça viúva que acabou crendo. E, assim, aqui a gente pode falar que Baal perdeu o primeiro round. Por quê? Porque a profecia se cumpriu e a comida na casa da moça, na casa da viúva, não foi dada assim por Elias, foi dada por conta do Senhor. A profecia se cumpriu e foi provado que existe apenas um Senhor em Israel e em todo o mundo. Esse foi o primeiro round. 1-0 para Deus. E essa história, né, do round 1 tá em 1 Reis 17. E o round 2 também tá em 1 Reis 17. A partir de 17 até o 24. Esse segundo round ocorre no mesmo ambiente, porque o filho daquela mulher ficou muito doente. E ele morreu, né? Infelizmente, ele morreu. Baal, ele podia fazer alguma coisa por eles? Claro que não, né? Porque ele é um ídolo fruto da imaginação do povo lá que endoidou e criou um ídolo lá. Mas, assim, Elias clamou ao Senhor, o verdadeiro Deus, e Deus ouviu. E, gente, o menino voltou à vida. Não é simplesmente uma pessoa que estava dormindo ou que estava muito doente, estava internada e tinha chance de sobreviver porque ela ainda estava vivendo. Não. O menino morreu, ele pegou e ressuscitou. Deus fez o menino voltar à vida, gente. Por mim, nesse round eu já vencia, entendeu? Se o anterior não foi prova suficiente, nesse aqui já devia ser, né? Porque, cara, Deus tem autoridade sobre a vida, sobre a morte, e por isso ele conseguiu, ele teve a autoridade, a soberania de devolver a vida para aquele menino. Óbvio que foi mais uma derrota para Baal, né? Então, vamos lá, de 2-0 para Deus novamente. E, gente, vou falar pra vocês aqui. A gente acha um absurdo, contando aqui a história, a gente até acha um absurdo. Nossa, como que o povo pode acreditar num negócio desse, né? Num Deus que não seja o Deus verdadeiro. Mas hoje em dia isso acontece demais. E não só com grandes coisas, tipo um Deus como Baal nos dias de hoje. Pequenas coisas mesmo, tipo crendices ou horóscopo, anjo da guarda, amuleto, etc. Isso também é um tipo de crença que vai acabar tirando a sua total confiança e depositar total, como fala, suas crenças, toda a sua fidelidade a Deus. Então, essas pequenas coisas também são pequenos ídolos, tá bom? Então, assim, quando a gente fala, contando na história da época, parece um absurdo. Nossa, como que iam crer nisso? Mas hoje em dia não é diferente. Existem outros deuses considerados socialmente que ocupariam uma posição acima de Deus ou que ocupariam o lugar de Deus. E também existe essas pequenas crendices. Então, assim, não é difícil da gente encontrar isso hoje ainda também, viu? Então, por isso que a gente tem que ficar muito esperto também para saber que Deus é o único Deus e Ele é o verdadeiro Deus. É Ele quem consegue nos dar a verdadeira vida. Caminhando já então para o nosso terceiro round, e essa é maravilhosa. O terceiro round é maravilhoso. Baal já estava perdendo aí de lavada com 2-0.
E vem o terceiro round, gente. Esse é decisivo, não? Vocês vão ver, esse é incrível. Começa ali em Reis 18, a gente tava ali em Reis... 1 Reis 17, agora a gente tá indo pra 1 Reis 18, capítulo seguinte. E nesse capítulo, a gente vê que Deus manda Elias de volta para Israel. E aí ele se encontra com os profetas de Baal. Sim, gente, os seguidores de Baal também tinham os profetas de Baal, que teriam uma função basicamente parecida com o que seria os profetas de Deus. Só que a diferença é que realmente os profetas do Senhor, de Deus, eram verdadeiros profetas. Os profetas de Baal são os falsos mestres, né? Que acabam levando aquilo que não é verdade. Então, só para vocês compreenderem que existiam também os profetas de Baal. E Elias se encontrou com eles em um monte chamado Carmelo. Bonitinho, né, esse nome, mas enfim. Eles se encontraram nesse monte. E aí, em 1 Reis 18, 20 a 24, eu vou ler pra vocês, porque é curtinho, a história toda é muito grande, mas eu consigo ler aqui pra vocês. 1 Reis 18, 20 a 24, vou ler aqui, em que é o momento do encontro deles. Então, enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e juntou os profetas do Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre os dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue ele. Se é Baal, segue ele. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-os em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser o Deus que responder por fogo, que é o Deus verdadeiro. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Então, olha a proposta que Elias fez ali, gente. Ele falou assim: Tá, vocês têm Baal? Eu tenho Deus. Então vamos tirar a limpo essa história? Traz aqui um novilho, né? Um animal, novilho. Traz um animal. Na verdade, traz 2, né? Ele falou: Traz 2 animais aí. Bota um em um altar aí pra vocês, que eu coloco um aqui. Coloca a lenha no de vocês, que eu coloco lenha no meu aqui, mas a gente não coloca fogo. O que a gente vai fazer? Primeiro, vocês convocam o Deus de vocês, todos esses 450 profetas. Vocês aí convoquem o Deus Baal de vocês, para que ele coloque fogo no novilho. E depois, eu convoco o meu Deus, o Deus verdadeiro, para colocar fogo no novilho. O Deus que colocar é o Deus verdadeiro. Pronto, vamos tirar a limpa essa história. Gente, eu acho que vocês já sabem o que acontece. Pra quem não sabe, tá imaginando já o que acontece, né? Porque a gente sabe quem é o Deus verdadeiro, né? Gente, esse era um momento que Baal tinha pra provar quem ele era, né? E que ele podia usar o que ele quisesse, né? Um raio, sei lá, mandar fogo, não sei. Era a oportunidade, mas a gente sabe, né? Elias deu todas as vantagens para os adversários deles, né? Para os profetas. Porque os profetas de Baal, eles podiam escolher o novilho, né? Que ia ser colocado ali no altar. Eles podiam também fazer o holocausto. E podia usar a maior parte do tempo que eles precisassem, desde manhã até o meio-dia, para chamar e invocar o Deus Baal deles. Então, assim, eles fizeram tudo que eles podiam, tudo mesmo. E olha só, não sei se vocês estão chocados,
pecados, mas eu não. Nada aconteceu, né, gente? Nada veio acontecer. Não desceu fogo pra lugar nenhum ali. Bom, olha só. A vez de Elias chega. Nosso querido Elias. E ele... Ai, gente, eu gosto de Elias. Nessa hora ele foi afrontoso, viu? Eu gostei dele nesse momento. Porque ele virou e falou assim, tá muito fácil ganhar essa batalha. Só do tipo... Senhor, desce aí fogo do céu, por favor. E foi. Não. Elias resolveu dificultar. Só pra mostrar que realmente Deus é o Deus do impossível. O que ele fez? Quando ele colocou o novilho lá no altar e tudo mais, colocou tudo que precisava pra fazer o holocausto. Além disso, ele fez algo maravilhosamente surpreendente, né? Tá lá no versículo 34 e 35. Eu vou ler pra vocês. Elias disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei-o segunda vez. E o fizeram. E disse mais: fazei terceira vez. E fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e encheu também de água o rego. Gente, não sei se vocês sabem, mas madeira molhada não queima por nada nessa vida. E não tava só molhada de um respingo. Não, ela foi molhada 3 vezes. E tá aqui escrito que a água tava tipo correndo ao redor do altar, tava encharcado. Elias é ou não é afrontoso? Ai, Elias foi muito afrontoso, né? E ele, tipo, ele tava louco. Ele falou assim, nossa, ele já tá pedindo muito que é pra descer fogo do céu. Ele ainda ousou em botar água ali. Nossa, ele tava muito louco. Não, gente, ele não tava louco. Ele confiava. Ele depositou todas as suas esperanças. Ele sabia que Deus era o Deus do impossível, o Deus da verdade. Então, mesmo tudo encharcado lá, Elias fez, assim, uma oração só. Uma. Sendo que, falei pra vocês aqui, que o outro povo lá, os profetas de Baal, tiveram o tempo que precisavam, né? Ficaram lá. Fizeram, eu fico até imaginando a cena, sei lá, ficaram rodando em volta do altar deles, orando, chamando, fazendo tchá, assim, sabe? Não sei, eles tinham várias N possibilidades de ter invocado o Deus Baal. A Elias custou apenas um momentinho. Ele fez uma oração, uma única oração, que tá lá em... tá no versículo 36 ao 38, certinho? Certinho. Vamos lá então. No devido tempo, para se apressar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és o Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizesse retroceder o coração deles. Então saiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. Gente, não só mandou um foguinho e botou fogo no holocausto, botou fogo em tudo, vocês viram? Quase veio assim, um incêndio aqui, né? Ó, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras do holocausto e a terra. E acabou com a água, tudo que tava em volta ali. Gente, Deus é o Deus mesmo do impossível, não é mesmo? Elias deu um baile ali no pessoal. Se esse round não foi suficiente... Não, na verdade foi. É sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Porque a mensagem da batalha foi essa, tipo, o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Satanás vai tentar destruir a gente, vai tentar afastar a nossa confiança em Deus, vai tentar trazer colocar outros ídolos no nosso coração, vai fazer com que algo pareça ser uma verdade, mas na verdade não é, e tenta nos enganar, nos fazer vacilar, sabe? Nos fazer pisar na bola.
Mas nessa batalha, e eu tô falando de uma batalha geral agora, não só Deus em relação a Baal, mas Deus em relação também a Satanás. Porque essa batalha entre bem e mal, né, entre Deus e todo o pecado, o que ele representa, começa desde o Éden e tem acontecido até hoje. Então, assim, a gente sabe que Deus já venceu essa batalha. No momento em que Jesus morreu na cruz, todos os nossos pecados foram perdoados e agora a gente só espera o dia do juízo final. E a gente sabe qual é o lado vencedor. Então, a gente precisa saber que Deus é o Deus verdadeiro, a gente precisa crer que Ele é o único Senhor e que a gente precisa viver conforme a aliança que a gente tem com Ele. E é isso, pessoal, essa é a aula de hoje. E olha só que jeito incrível de terminar a revista. Pessoal, essa batalha foi muito boa. Eu espero que vocês tenham gostado da lição de hoje. Lembrem que o homem sempre vai criar coisas que vai competir com Deus. Isso é fato. Deus sempre vai estar sendo alvo de outras coisas que vão surgir, que vão ter que ficar ali competindo. Mas aí a gente tem que lembrar, né? O que a Bíblia diz? O que a gente precisa acreditar? O que Deus quer que a gente acredite? Essa é a mensagem final da revista. Você ficou triste porque acabou a revista? Não fique triste, sabe por quê? Porque tem nova revista vindo aí. E um recado ainda mais especial. Tem gente da nossa sala que está subindo para a UPA agora. Então, você que está subindo para a UPA, não se preocupe. Você vai receber uma nova revista da UPA. Muito obrigada por estar conosco até aqui. Eu amei ser a sua professora até então nessa classe. E para o pessoal que fica, a gente se encontra na próxima revista. Certinho? Um grande beijo e até mais. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus.
esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer.